um mistério muito grande, que se não estivesse escrito lá na Escritura, a gente jamais seria besta de dizer que isso existiu. A carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, diz que Jesus aprendeu a obedecer e sofreu com isso. Eu vou ler o texto todo de Hebreus. É ele que nos dias da sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido por causa de sua submissão. E embora fosse o filho, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento. Como pôde ser possível essa experiência em Jesus? São Lucas já tinha dito que Jesus cresceu em estatura, sabedoria e graça. Eu vou aprofundar, hoje eu vou dar aula de teologia para vocês novamente, recordar os bons tempos de quando era professor. Mas vejam, tá certo? Como pode o Filho de Deus ter aprendido a obedecer e no sofrimento? Interessante que o autor da carta aos Hebreus teve conhecimento de uma tradição cristã que os evangelhos não dizem. Os evangelhos dizem que Jesus rezava. Os evangelhos dizem que Jesus no horto rezou e dizem como foi a oração dele. Mas o autor da carta aos Hebreus nos dá uma outra informação preciosa. Nos dias de sua vida terrestre, ele rezou muitas vezes, pedindo ao Pai que o livrasse da morte. À medida que Jesus ia vendo o fracasso chegar, à medida que Jesus ia vendo as portas se fechando, à medida que ele ia vendo que se continuasse naquela fidelidade ao Pai ia ser rejeitado e morrer, ele reza chorando, tá certo? Com súplicas, chorando, com lágrimas, que o Pai o livre daquele destino. E vai aprendendo a obedecer. Né? Como é que isso pode ser possível? Vamos aqui, quem já fez Cristologia vai recordar de graça uma aulinha que eu vou dar agora. E quem não fez vai aprendendo logo. Lembrem, Jesus é uma pessoa divina. Tá certo? Jesus só tem um eu, o eu divino. É uma pessoa divina com uma natureza divina. A natureza divina de Jesus não é só igual à do Pai e à do Espírito Santo. A natureza divina de Jesus é a do Pai e a do Espírito Santo. Cuidado, em Deus não há três naturezas iguais, há uma natureza só. A natureza divina de Jesus é a do Pai e a do Espírito Santo. A unidade não é só genérica, unidade do gênero Deus. Esse é divino, essa natureza é divina, essa é divina. Não. A unidade é genérica e numérica. Há uma só natureza divina. Veja, então Jesus é uma pessoa divina com a natureza divina. Há 2000 anos, sem deixar de ser Deus, essa pessoa divina, a segunda da Trindade, o Filho, assumiu a natureza humana. Tá certo? Então Jesus é uma pessoa divina com a natureza divina que ele sempre teve e a natureza humana que ele assumiu. Primeira coisa. Segunda coisa, nos evangelhos, enquanto esteve neste mundo, tudo que Jesus fez é a pessoa divina fazendo na natureza humana. Não é na natureza divina. Se fosse na natureza divina, não haveria a humilhação, o esvaziamento, a kenosis de Cristo. Tá certo? Para os que já fizeram teologia, lembrem-se os senhores que o que o concílio de Calcedônia ensinou. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, uma só pessoa divina, em duas naturezas, sem mutação, sem confusão, sem divisão, sem separação.
Então elas não se misturam nunca. Nunca. Jesus nunca age de uma vez só na natureza divina e humana dele. Não. Não, de jeito nenhum. Eu volto já a isso. Para a minha conversa não ficar teórica, o que é, no frigir dos ovos, natureza e pessoa? Quando eu digo em Jesus, há uma pessoa divina com duas naturezas, uma divina e humana. O que é isso? O que é pessoa? O que é natureza? Entendam. Pessoa, na verdade, na gente, a gente não sente a diferença não, viu? Eu sou uma pessoa humana com uma natureza humana, mas eu não tenho como separar isso. O que é uma pessoa? A pessoa é o eu. Você quer descobrir o que é da pessoa? Pergunte quem. Pronto. Eu tenho sede, de Jesus na cruz. Quem tem sede? A pessoa. A pessoa é o sujeito da frase. Pronto. Pessoa igual a sujeito. Quem tem sede? A pessoa divina. Repare, na cruz Deus teve sede. Olha que coisa. Na cruz, a segunda pessoa da Trindade, Deus, teve sede. Na cruz, Deus, a segunda pessoa da Trindade, morreu. Então, o sujeito é sempre a pessoa. E a natureza? Atenção. A natureza é o modo concreto como a pessoa existe, como a pessoa se manifesta. Para você saber a natureza, você pergunta como, de que modo. Então, pessoa, quem? Natureza, como, de que modo? Jesus diz na cruz, tenho sede. Quem tem? A pessoa divina. Em Jesus só há uma pessoa divina, a segunda da Trindade. Mas como Deus pode ter sede como homem? Ontem eu disse para vocês, em Jesus Deus se humanizou. Deus sentiu o que eu sinto. Veja, em Jesus Deus experimentou o que eu sinto. Deus viveu o que eu vivo. Deus cansou-se. Deus teve sede. Essa sedezinha vagabunda que ele teve. Deus suou. Deus precisou se alimentar. Deus teve necessidades fisiológicas. Como pode? Porque ele se humanizou como homem. Em Jesus, Deus morreu como homem. Deus morreu, quer dizer, a segunda pessoa divina morreu humanamente. Ele experimentou na natureza humana dele tudo o que a gente experimenta. Porque entendam, deixa eu dizer só mais uma coisa: a natureza não é como a roupa que eu visto, que eu posso tirar. Tá certo? A natureza, ela se faz um todo com a pessoa. De modo que o filho, mesmo sendo Deus, sentiu a dor da morte, sentiu o medo, sentiu a angústia, sentiu de verdade. Só para aprofundar isso mais um pouquinho, para que vocês fiquem com isso bem claro na cabeça e depois possam explicar ao povo nas pregações e viver na espiritualidade de vocês. Então Jesus, repare, a pessoa divina de Jesus, na natureza divina, ele nunca deixou o Pai. Na natureza divina, ele é um com o Pai. Nunca. O Filho nunca deixou o Pai. O Filho enche o céu e a terra. Mas ao mesmo tempo, assumindo a natureza humana, ele experimenta tudo de verdade. Não é falso não. Não é teatro não. Ele experimenta humanamente tudo o que nós experimentamos. Isso a igreja reza no Natal, no ofício divino. Estava na manjedoura, dormia no presépio como homem, reinava no céu como Deus. Veja, choramingava na manjedoura, e é a palavra eterna que tudo sustenta. Mamou no seio da Virgem, e como Deus dava de comer às aves do céu. Então vejam, então, no Evangelho o que você vê é a pessoa divina, o Filho, vivendo de verdade, sentindo de verdade tudo o que nós sentimos. Ainda falta dizer mais uma coisa para vocês entenderem bem essa história. O que é que forma a natureza humana? O homem, a natureza humana é composta de quê? Corpo e o quê? Alma.
para resumir, corpo e alma, tá certo? Quando eu digo que a minha natureza, que eu sou corpo e alma, corpo é a matéria. E alma é o quê? Quer dizer que eu tenho uma psicologia. Eu tenho vontade, consciência, liberdade, conhecimento, eu tenho tudo isso. Tá certo? Veja, corpo e alma não são a pessoa, são a natureza. Não é isso? A natureza. Então, se eu digo que Jesus teve uma natureza humana, eu digo que Jesus teve um corpo humano e teve uma alma humana. Os que já fizeram cristologia têm que saber isso na ponta da língua. Os outros fiquem sabendo, tá certo? Jesus teve corpo humano e alma humana. Né? É errado pensar assim. Em Jesus o que é corpo é humano e o que é alma é divino. Aí Jesus não tinha se feito homem, tinha se feito o corpo somente. É como aqueles bonecos que tem posto de gasolina, não bota os bonecos assim de ar, não é? Não, Jesus seria isso, Deus aqui dentro dirigindo um corpo. Não, isso não é homem. A Escritura não diz que o verbo se fez corpo, diz que se fez carne. Carne é o homem todo, tá certo? Corpo e alma. Quem fez cristologia aqui deve se lembrar. Já teve um bispo que ensinou heresia, essa heresia, eu não ensinei não, mas já teve um bispo. Quem lembra o nome dele que dizia isso? Jesus, o que é humano é corpo. Jesus não tem alma humana, né? A parte da alma é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Qual era o nome do herege, do bispo que ensinou isso? Quem se lembra? Ai. Cleito, você estudou cristologia comigo, não estudou, Cleito? Você estudou o que comigo, Cleito? Trindade. Não, na história ensinou que em Jesus há duas pessoas. Ari ensinou que Jesus não é Deus. Quem foi que ensinou isso? Os de Aracaju. Nossa Senhora não ensinou isso não. Quem foi? Quem foi que ensinou isso? Apolinário de Laodiceia. Apolinário, bispo de Laodiceia. A heresia de Apolinário se chama apolinarismo. Ou seja, em Cristo não há uma alma humana. Isso é heresia. Jesus tem uma alma humana. Tá certo? Isso quer dizer que Jesus teve uma psicologia humana. Jesus teve consciência humana, vontade humana, conhecimento humano, liberdade humana, sentimento humano, instinto humano. Isso quer dizer que tudo aquilo que a gente tem de psicológico, toda a nossa estrutura, Jesus também teve. Com uma diferença, em nós é desarrumado por causa do pecado, da concupiscência. Em Jesus não. A natureza humana dele é santíssima, não tem essa desarrumação, não tem a concupiscência, é íntegra a natureza humana dele. Mas vejam, o Filho de Deus sentiu tudo o que a gente sentiu. Tá certo? Tudo. Outra coisa mais para a gente terminar. Jesus, então reparem, Jesus aqui na terra ele experimenta. Como é que Jesus experimenta a vontade humana dele? Como a gente. Jesus nunca pensa assim, essa é a minha vontade humana. Não, essa é a minha vontade. Tá certo? É a minha vontade. A natureza humana está colada nele, é dele. Ele não diz a samaritana, disse, mulher, me dê de beber porque a minha natureza humana está com sede. Não, quem está com sede sou eu. É colado isso. Quando alguém me belisca, eu não digo, não belisque a minha natureza humana. Não belisque, não me belisque. Veja, é um todo. Jesus viveu, tá certo, realmente humanamente. Viu? Não tenham dúvida disso. Tá certo? Então, só mais uma perguntinha. Se Jesus experimentou isso tudo, veja, a vontade dele, ele vê assim, quando ele não se faça a minha vontade, veja, mas a tua, Pai, seja feita. Jesus não diz assim, não se faça a minha vontade humana, mas a minha vontade divina. Não existe esse. Se Jesus está no estado de humilhação, de kenosis, de esvaziamento, toda a vida de Jesus é um diálogo dele com o Pai. É diálogo do Filho na natureza humana. Então é o Filho. É por isso que Jesus salvou a gente.